It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Há um minuto, aconteceu algo na cabine de Parker Schnabel que deixou toda a sua tripulação confusa, em silêncio e sem saber o que fazer a seguir. Antes de nos aprofundarmos no que foi encontrado dentro do cofre e em como se tratava de algo que nenhum deles deveria ter visto, certifique-se de gostar deste vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma destas atualizações chocantes do local de mineração. Pela primeira vez em muito tempo, a sala parecia diferente no momento em que todos entraram. Era o mesmo pequeno depósito que Parker mantinha perto da área principal de escavação, aquele em que ninguém tinha permissão para entrar a menos que tivesse um motivo ou fosse autorizado por ele. O cofre estava encostado à parede do fundo, parecendo pesado e familiar, mas nunca nenhum dos membros da equipa o tinha visto aberto sem a ordem de Parker. A equipa moveu-se mais lentamente do que o habitual ao aproximar-se do cofre, não por medo, mas por cautela. Era o tipo de cuidado que surge naturalmente quando algo que está prestes a ser feito não se enquadra na rotina habitual. O cofre tinha sido sinalizado para uma inspeção rápida depois de alguém ter reparado que o mostrador estava solto. Não era nada de dramático ou alarmante, apenas uma daquelas coisas que precisavam de ser verificadas antes do início da próxima temporada, e uma nova carga de ouro foi registrada. A equipa esperava que fosse apenas uma oportunidade para verificar as dobradiças, apertar o que fosse necessário e ir embora. Era só isso, ou pelo menos era o que repetiam para si próprios que estavam ali para fazer. Mas no instante em que a primeira mão pressionou a maçaneta, um suave estalido soou do interior da fechadura, indicando que estava aberta. Só isso bastava para chamar a atenção de todos. Parker nunca deixava nada meio trancado. Nunca tinha acontecido, nem por um instante. Por isso aquilo era estranho desde o início. A porta de aço abriu-se lentamente, com a mão ainda pressionada na maçaneta. Um pequeno espaço ao início, largo o suficiente para entrar uma nesga de luz. Ninguém se apressou a verificar o que estava lá dentro, mas todos ficaram à volta, observando a abertura aumentar aos poucos. O ar de dentro do cofre tinha um ligeiro cheiro metálico, misturado com pó, pois estava selado há muito tempo. Alguns deles inclinaram-se ligeiramente para a frente, não para espreitar, mas para compreender o que estavam a ver. À primeira vista, parecia normal. E por normal quero dizer que havia sombras, prateleiras e os bolsos vazios, o que era comum, dado que se estavam a preparar para uma nova estação, uma vez que a anterior já tinha terminado há muito tempo. Isto também era de esperar num cofre de mineração que guardava ouro e documentos de cada estação. Mas, assim que a porta se abriu completamente, a divisão ficou silenciosa de uma forma diferente. Um silêncio tão profundo que impede as pessoas de darem mais um passo, respirarem ou sequer piscarem. O interior do cofre também não parecia conter documentos de mineração ou barras de ouro. Havia ali algo mais, e estava organizado com tanta perfeição que parecia ter sido colocado ali de propósito. Um dos tripulantes esforçou-se por dar um pequeno passo em frente, certificando-se de que era apenas o suficiente para ter uma visão mais clara do conteúdo do cofre. Não colocou a mão dentro. Limitou-se a inclinar a cabeça, esperando que os seus olhos se ajustassem à escuridão do interior do cofre. Os outros permaneceram atrás dele, suficientemente afastados para ver, mas não o bastante para o pressionarem. O cofre parecia mais fundo do que o habitual, como se algumas formas e arestas não correspondessem a nada que tivessem visto na loja de Parker antes. Alguém soltou finalmente um suspiro de alívio, enquanto o outro mudava o peso de um pé para o outro, pois, naquele momento, todos se aperceberam que o cofre de Parker não continha o que esperavam. O que quer que estivesse dentro do cofre tinha sido ali colocado por uma razão, e ficou claro desde o início que não se tratava de um armazenamento comum. O cofre já tinha sido aberto várias vezes para contagens de ouro, inspeções de bolsas e rastreios de rotina. Mas desta vez era diferente. Desta vez, no instante em que a porta se abriu, a equipa percebeu que Parker guardava algo em segredo, algo que não deveriam ter visto. Fosse o que fosse, era certamente algo valioso o suficiente para permanecer escondido atrás do aço. No meio do choque e espanto no ar, alguém entre eles reparou num pequeno lampejo de luz e chamou a atenção de todos para o pequeno clarão que vinha do lado direito do cofre. Não era forte o suficiente para assustar ninguém, mas era intenso o suficiente para despertar a curiosidade e o interesse. A lâmpada do cofre acendeu e refletiu em algo polido, algo que não pertencia a um cofre de mineração. Não era ouro, e isso é evidente porque o ouro tem um tom quente e um brilho mais suave.
Este era diferente porque tinha um reflexo frio, limpo e controlado, como a superfície de um objeto manuseado com cuidado. Ninguém disse uma palavra, mas o membro da tripulação mais próximo do cofre inclinou um pouco a cabeça para a frente, tentando ver o que era sem dar um passo. O brilho manteve-se no mesmo lugar, inalterado. Não era algo pequeno como uma moeda ou uma etiqueta. Tinha uma superfície plana e era suficientemente larga para captar a luz mesmo do ângulo em que se encontravam. A forma do objeto ainda não era aparente. Apenas o brilho que dele emanava era visível, mas observá-lo constantemente revelava que parecia metal, mas não do tipo com que trabalhavam todos os dias. O metal extraído em minas tem geralmente um aspecto áspero, riscado e desgastado pelo trabalho no campo, mas este parecia liso, bem conservado e quase pessoal. Quanto mais tempo observavam o objeto, mais óbvio se tornava que tinham descoberto algo que Parker não tinha mencionado em nenhuma lista de verificação. Ninguém se lembrava de o ter visto trazer algo semelhante ao que estavam a ver para o local. Não correspondia às descrições de sacos de pó de ouro, relatórios de análise ou amostras de metal da fábrica de lavagem. Pertencia a um lugar completamente diferente, o que o tornava inquietante de uma forma natural e realista, mas não assustadora. Apenas fora de lugar. Um deles moveu-se ligeiramente para obter um melhor ângulo do objeto, e o brilho captou o movimento, projetando uma fina linha de luz na parte de trás do cofre. Quando isso aconteceu, alguém, ao fundo, soltou um suspiro silencioso, não de choque, mas de compreensão. A compreensão de que estavam a olhar para algo privado. Algo que Parker colocara ali intencionalmente, na esperança de manter em segredo. Algo que não esperava que mais ninguém visse. A equipa não se apressou mais, pois o que estavam a ver estava lentamente a tornar-se claro. Não esticaram o pescoço como se algo dramático estivesse a acontecer, mas reagiram como pessoas reais. Reagem ao ver algo surpreendente, mas plausível. Analisaram a situação com calma, observando-a atentamente e tentando perceber o motivo de estar ali. Todos naquela cabana conheciam Parker o suficiente para saber que ele não guardava objetos pessoais juntamente com artigos de trabalho, a menos que tivesse um motivo sério, mas agora já não estava ali para fornecer um. Passaram alguns segundos até que alguém desse mais um passo em direção à frente e, mesmo assim, o passo foi apenas suficiente para tornar o reflexo do objeto mais nítido. O objeto parecia retangular, com arestas demasiado retas para serem de um equipamento qualquer. A superfície tinha um aspecto escovado, quase prateado, mas não daquele tipo brilhante. Pela sua aparência, era evidente que pesava muito, o tipo de peso que resulta de um trabalho artesanal e não de produção em massa. O silêncio reinava na sala, pois todos tentavam desvendar o mesmo mistério. Por que é que Parker guardaria algo assim escondido no fundo de um cofre de mineração? Ninguém sabia a resposta. Pelo menos ainda não, mas o brilho revelava uma coisa com clareza. Já não estavam perante um depósito comum, mas sim perante o início de algo que jamais deveriam ter visto. O brilho deixou de ser a única coisa que chamava a atenção, pois a tripulação começou a reparar que algo mais estava posicionado logo atrás. Estes itens pareciam ser pilhas, não montes de objetos soltos ou papéis espalhados, mas sim pilhas organizadas de uma forma que sugeria que alguém as tinha colocado ali intencionalmente, tal como o primeiro objeto que tinham visto. Confirmou-se que o objeto atrás do objeto brilhante tinha a forma de pilhas, e cada pilha era firme, definida e consistente, como se contivesse algo com estrutura, e esse algo era certamente mais pesado do que papel dobrado. A primeira pessoa a aproximar-se o suficiente observou atentamente de cima para baixo. As pilhas estavam firmemente envoltas num material escuro, sem deixar qualquer parte exposta. Não parecia plástico, nem tecido de mina. Parecia mais um invólucro reforçado, do tipo utilizado para proteger objetos de elevado valor durante o transporte. O material era suficientemente grosso para que nenhuma ponta o atravessasse, e o seu peso mantinha cada pilha firmemente pressionada contra o fundo do cofre. O que chamou a atenção de todos quase de imediato foi o formato deste novo item atrás do objeto brilhante. As barras de ouro têm uma certa uniformidade, com um aspecto familiar, tamanho previsível e um brilho distinto. Estas pilhas não tinham nenhuma destas características. Pareciam mais pesadas, largas e um pouco mais altas do que aquelas que aqueles tipos estavam habituados a manusear. A prateleira do cofre por baixo cedeu ligeiramente devido ao peso combinado dos artigos, o que fez com que a tripulação trocasse olhares silenciosos.
Ainda ninguém tinha tocado em nada, pois até então apenas tinham observado como as pilhas estavam dispostas. Havia várias delas, alinhadas lado a lado de uma forma que sugeria que Parker tinha vindo a acrescentar itens ao longo do tempo. O espaçamento entre cada pacote era uniforme, quase exato. E este nível de organização não era algo que se visse quando Parker armazenava artigos relacionados com a mina. Normalmente guardava as coisas rapidamente e voltava ao trabalho para cumprir o seu objetivo. Esta organização não demonstrava o nível de cuidado necessário para as operações diárias. Um dos membros da tripulação agachou-se para observar a base das pilhas. Ao fazê-lo, pode ver as bordas do invólucro pressionando firmemente o conteúdo. Parecia que o material mantinha a sua forma sem se deformar ou ceder, o que significava que o conteúdo era sólido, não documentos ou itens macios, mas algo com peso e capaz de manter a sua forma sob pressão. Outro membro levantou discretamente um dos lados da pilha, não o suficiente para revelar nada, apenas o suficiente para ter uma ideia do peso do objeto. A forma como os seus dedos se fecharam à volta dele, e como os seus ombros se moveram, disseram aos outros tudo o que precisavam de saber sobre a sua densidade. A pilha era densa, muito mais espessa do que uma pilha de barras de ouro de tamanho semelhante. Não conseguiu obrigar-se a abri-lo, por isso baixou-o delicadamente sem dizer uma palavra. Todos compreendiam agora que não estavam perante materiais mineiros comuns e que aquelas pilhas tinham um valor real. Era o tipo de valor que justificava fechá-las num cofre a que a maioria das pessoas nunca tinha acesso. Mas havia algo mais neles que não correspondia ao armazenamento típico de alto valor. Estavam embalados com muito cuidado, segurança e de forma muito deliberada. A parte mais crucial era simples. Nenhum deles vira alguma vez aquelas pilhas. Parker nunca as mencionara, e ninguém tinha razões para acreditar que ele mantivesse algo assim em segredo, a não ser que o conteúdo valesse mais do que o ouro que procuravam. Ficaram ali parados, percebendo que tinham descoberto apenas a primeira camada do que quer que Parker estivesse a manter em segredo, e o que jazia embaixo ainda estava para vir. Embora as pilhas de moedas atraíssem a maior parte da atenção naquele momento, não demorou muito até que alguém reparasse em algo mais escondido no fundo do cofre. Este objeto era diferente dos outros, pois era pequeno, quase imperceptível, mas estava ali, no canto esquerdo do cofre, onde as sombras eram mais densas. Ao início, parecia apenas um volume pressionado contra a parede do fundo, mas quando o homem fez sinal aos outros para verem o que via, a equipa obedeceu. Seguiu o seu olhar e aproximou-se um pouco mais. A forma ficou mais nítida. Era um embrulho, mas este estava cuidadosamente embrulhado, completamente selado e atado com um único nó para parecer um presente. A única diferença era que parecia intencionalmente firme. O tecido não era novo nem de cores vivas e tinha uma cor terra discreta, o tipo de tecido que parecia escolhido mais pela sua durabilidade do que pela sua aparência. Não estava rasgado nem manchado, mas tinha uma textura ligeiramente gasta por ter sido manuseado algumas vezes e guardado ao abrigo das intempéries. O nó que o prendia mostrava claramente que tinha sido fechado sem pressa ou de forma desleixada. Alguém se tinha dado ao trabalho de garantir que a caixa se mantinha fechada, e isso por si só sugeria que o conteúdo era importante. Um membro da tripulação agachou-se para observar os objetos mais de perto, mas não estendeu a mão para lhes tocar. Não precisava, pois a forma como o tecido se ajustava ao formato interior já fornecia pistas suficientes. O que quer que estivesse embrulhado não era grande, mas também não era leve, pois a parte inferior do pacote pressionava ligeiramente a superfície do cofre, o suficiente para indicar peso. As arestas internas não eram afiadas, pelo que não se tratava de um equipamento de metal, uma ferramenta ou algo quadrado, como uma caixa, ao rectangular, como um estojo. O formato era mais suave, com zonas arredondadas e zonas firmes. O seu formato era quase como uma coleção de peças amarradas, o que fez com que a tripulação voltasse a trocar olhares, não por medo, mas porque era abstrato e destoava do restante conteúdo do cofre. As pilhas que viram antes eram deliberadas, valiosas e organizadas com cuidado, mas este pacote parecia diferente. Este parecia mais íntimo do que os outros, como algo em que Parker se envolvera ou a quem confiara o manuseamento a muito poucas pessoas. O tecido apresentava ligeiras dobras nas laterais, sugerindo que tinha sido aberto pelo menos uma vez antes de ser novamente atado. Isto significava que o local onde se encontrava não era apenas um esconderijo rápido, mas algo que Parker verificava ocasionalmente.
Talvez fosse apenas para verificar, mover ou talvez para se certificar de que ainda estava lá. Mas a ideia de Parker ter dado aquele nó pessoalmente conferia uma aura de seriedade ao pequeno objeto no canto. Ninguém se atreveu a tocar-lhe, não por medo do que estivesse lá dentro, mas porque tocar em algo que tinha sido cuidadosamente preparado parecia passar uma linha. O pacote não era parte da razão de estarem na cabine, algo que por esta altura já se tinham esquecido há muito tempo. Não fazia parte da contagem de ouro nem das verificações do cofre, e parecia algo que deveria permanecer escondido até Parker decidir o contrário. Alguém perguntou baixinho se deviam ligar imediatamente a Parker, mas os outros não responderam. Provavelmente porque todos estavam a pensar a mesma coisa. Abrir o cofre já parecia mais do que deveriam fazer, mas sair sem compreender completamente o que estava lá dentro também não parecia certo. O pacote, tão imóvel contra o aço, parecia ser a próxima parte da história para a qual não estavam preparados, porque naquele momento os membros da equipa apenas ficaram parados a olhar para ele, cada um tentando adivinhar o que Parker guardaria embrulhado daquela forma. O cofre tinha agora camadas, começando pelo objeto polido, as pilhas pesadas e o pequeno pacote cuidadosamente amarrado, mantido longe de tudo. Independentemente do que estivesse lá dentro, sabiam uma coisa com certeza. Parker colocara-o ali intencionalmente. E o que quer que contivesse era suficientemente importante para que o escondesse onde quase ninguém o procuraria. Enquanto ponderavam sobre o que lhes passava pela cabeça, um dos homens afastou o embrulho e algo fino deslizou por trás dele, pousando suavemente no fundo do cofre. Era um envelope. Parecia antigo, mas não estava danificado, e estava plano como se tivesse sido colocado ali com cuidado. O papel do envelope estava ligeiramente amarelecido nas extremidades, como o tipo de papel que tinha sido guardado durante muito tempo, mas nunca esquecido. O que mais tarde lhes chamou a atenção já não foi o envelope, mas o selo pressionado na aba. Não era um carimbo de uma empresa mineira, pois tê-lo-iam reconhecido imediatamente. E não era uma marca bancária ou qualquer coisa relacionada com a papelada que costumavam manusear no acampamento. Era um pequeno selo redondo, pressionado com precisão, com um símbolo que nenhum deles reconheceu à primeira vista, o que fez alguns pensar que se tratava de um emblema pessoal, do tipo que alguém usaria apenas quando algo fosse suficientemente importante para ser marcado em privado. A cera no invólucro endurecera evidentemente há muito tempo, deixando uma marca nítida no centro, mas sem fissuras ou rupturas. Quem o selou fizera-o apenas uma vez e sabia que nunca seria aberto acidentalmente, a não ser que estivesse nas mãos do destinatário. O envelope parecia mais grosso do que aparentava e não estava cheio. Tinha apenas o peso suficiente para indicar que havia algo no seu interior. Algo plano que poderia ser um documento, um certificado ou algo mais invulgar. Um dos homens ergueu o envelope com cuidado, segurando-o pelas bordas para não romper o selo. O envelope não se dobrava facilmente, o que significava que o conteúdo era robusto. Não se tratava apenas de uma carta ou de um simples bilhete, pois parecia estruturado e tinha um propósito. O símbolo na cera parecia mais nítido sob a luz, mostrando linhas simples que formavam uma figura que ninguém conseguia identificar. A forma não era chamativa, nem misteriosa de forma dramática, apenas deslocada, ousemos dizer, fora do comum para qualquer coisa que Parker costumasse guardar. Não combinava com as suas pastas habituais, os seus formulários carimbados ou qualquer etiqueta que já tivesse usado. Trocaram olhares silenciosos entre si, cada um tentando perceber por que é que Parker esconderia um envelope daqueles atrás de um embrulho e o guardaria no fundo do cofre, em vez de o guardar no seu escritório ou arquivá-lo com os seus outros documentos importantes, pois era claramente algo muito importante. Independentemente do que estivesse lá dentro, Parker queria claramente mantê-lo separado e em segredo, e não perdido. E pela primeira vez desde que o cofre foi aberto, perceberam que aquele envelope poderia ser a verdadeira razão pela qual Parker tinha selado o cofre com tanta segurança. Não por causa do ouro que guardava a cada estação ou dos embrulhos, mas por causa daquele único envelope com um selo que não pertencia a nada no seu mundo. Quando finalmente deixaram o envelope selado de lado, um dos homens, corajosamente, enfiou a mão mais fundo no cofre, tacteando o canto do fundo em busca de mais surpresas. Os seus dedos roçaram algo liso e mais frio do que o resto do metal dentro do cofre. Hesitou, puxou delicadamente e um pequeno objeto plano deslizou para fora. Não era ouro, não era dinheiro vivo, e não era nada que já tivessem visto Parker guardar antes. A peça estava protegida dentro de uma fina capa protetora, daquelas que os colecionadores usam para evitar que o pó e o ar entrem em contato com a superfície.
Quando a capa refletiu a luz, puderam ver um contorno tênue através do plástico, parecendo um padrão, algo suficientemente detalhado para que alguém tivesse querido mantê-la em perfeitas condições. Retirou o objeto com cuidado para ver que o conteúdo tinha aproximadamente o tamanho de uma mão, feito de um metal escuro e envelhecido, mas polido nas extremidades como se tivesse sido manuseado muitas vezes antes de ser guardado. O desenho era preciso, não decorativo nem aleatório, mas intencional. Parecia um medalhão ou uma placa, mas não pertencia a nenhuma equipa ou empresa de mineração que reconhecessem. Um dos outros homens inclinou-se para mais perto, tentando estudar as marcas, mas tudo o que conseguiu ver foi que eram nítidas, claras e antigas. No entanto, não estavam desgastadas pelo tempo e também não pareciam ter sido adquiridas por acaso. Era o tipo de peça que alguém herdara ou comprara a título particular, longe do ruído do mundo mineiro. Havia pequenos números gravados ao longo da borda e um símbolo no centro que não correspondia a nada no seu trabalho diário. Não parecia ter vindo de uma mina, nem ter sido encontrado no rio. A parte mais surpreendente desta descoberta final foi o quão bem preservado estava. Mesmo através da capa protetora, a superfície parecia intocada, sem riscos ou amolgadelas, como se tivesse sido mantida escondida com o único propósito de garantir que se mantinha exatamente como estava. Trocaram olhares lentos e perplexos, porque o Parker que conheciam colecionava ouro, equipamento e terras. Mas isto era novo, e não fazia parte do seu mundo. Pelo menos não do mundo que conheciam. Alguém finalmente sussurrou o que todos os outros estavam a pensar, mas não queriam dizer em voz alta. Ele alguma vez mencionou possuir algo do gênero? A resposta era clara no seu silêncio, pois Parker nunca tinha dito uma palavra sobre algo semelhante ao que estavam a ver, nem durante os longos turnos no acampamento, nem nos momentos de tranquilidade em que examinavam mapas ou pesavam ouro. Esta peça tinha sido mantida completamente separada de tudo o que ele valorizava, escondida no fundo do cofre, atrás de pacotes e envelopes que nunca ninguém deveria mexer. Agora que a tinham à mostra, compreendiam que aquela única peça mudava o significado de tudo o que tinham encontrado naquele cofre. Aquela peça final era a única coisa que Parker escolhera proteger acima de tudo, e a única coisa que ninguém deveria saber que ele possuía. Colocaram a peça misteriosa sobre uma superfície plana, mantendo-a dentro da capa protetora enquanto tentavam perceber o que estavam a ver. Um dos homens, instintivamente, pegou no telemóvel, não para tirar fotografias, mas para pesquisar em silêncio, digitando as poucas inscrições que conseguia ler na borda. Não esperava encontrar nada claro, pois a maioria dos itens tão antigos ou tão específicos raramente tinha informações diretas online. Quando os resultados carregaram, os seus olhos estreitaram-se. Os outros aperceberam-se do seu silêncio e reuniram-se ao seu redor para saber o que ele tinha descoberto. Virou o telefone para que pudessem ver o que vira que o fizera ficar assim. Os desenhos e números correspondiam às imagens do arquivo de um colecionador de nicho, um catálogo que listava peças historicamente raras que circularam em privado, entre museus e compradores privados, e foram vendidas em algumas leiloeiras de luxo. O item exato que tinham em mãos foi aí exposto, apenas uma vez, com uma breve nota, extremamente raro, de um número limitado produzido, estimado em vários milhões, dependendo do estado de conservação. A sala ficou em silêncio. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Era uma descrença silenciosa e constante, daquelas que paralisam a pessoa porque a verdade é demasiado grande para ser processada de imediato. Voltaram a olhar para o objeto que repousava na manga sobre a mesa. Não parecia chamativo ou extravagante, mas sim de formato simples, tamanho modesto e completamente discreto, a menos que se soubesse exatamente o que era. Esta aparência discreta tornava o número no ecrã ainda mais difícil de assimilar para qualquer um deles. Alguns milhões era o que viam online, mas os números por baixo da imagem, de pessoas que sabiam da peça, sugeriam que era mais do que isso, para uma peça que nunca tinham visto antes e que não teriam visto, porque Parker a escondera atrás de tudo o resto no cofre, não fosse a inspeção do cofre, algo que nem sequer mencionara de passagem nem uma única vez, nem mesmo durante longas conversas sobre os seus planos ou investimentos. Um dos homens sussurrou: "Ele esteve com isto guardado este tempo todo?" Outro abanou a cabeça lentamente. Por que esconder algo tão valioso? Sabiam que Parker era cuidadoso com os seus pertences e que respeitava o valor de cada grama de ouro que extraíam da terra. Mas isso era diferente. Não era ouro, mas um pedaço de história. Era um tesouro de colecionador particular que qualquer um desejaria ter.
Era o tipo de item que não circulava abertamente. Não mudava facilmente de mãos e não pertencia a um cofre comum de obras. Lançaram um olhar rápido para o envelope, ainda fechado com o estranho selo, para o embrulho cuidadosamente embrulhado e, em seguida, para todos os outros detalhes súbteis que nunca tinham reparado antes. Pequenos arranhões na mesa, uma tênue linha de pó que parecia ter sido deixada ali de propósito, uma chave esquecida enfiada num canto. Cada detalhe, outrora insignificant, parecia agora parte de um puzzle meticulosamente montado, fios que, de alguma forma, se ligavam de formas que nunca tinham percebido. O valor apresentado no ecrã não os chocou pelo motivo que a maioria das pessoas poderia esperar. Não era o dinheiro em si. Afinal, os mineiros compreendem o peso do valor melhor do que a maioria. Lidam com isso diariamente, em pequenas doses e em pequenas ações, em reivindicações que podem transformar uma vida inteira de trabalho em nada, ou em tudo. Não, o choque veio de algo mais insidioso, mais enigmático. Veio da questão que levantou, uma questão a que não conseguiam responder, por mais que a analisassem. Por que é que Parker tinha mantido algo que valia milhões escondido daquela forma? Por que é que nunca contou a uma única alma, nunca deu qualquer pista? Nunca deixou um único sussurro? Pela primeira vez desde que abriram o cofre e viram o seu conteúdo, o peso daquilo oprimiu-os de uma forma que nada tinha a ver com peso físico. Era mais pesado do que qualquer barra de ouro que já tivessem levantado. Mais pesado do que qualquer reivindicação que já tivessem carregado por colinas acidentadas e minas frias e poeirentas. Era o peso dos segredos, das escolhas feitas em silêncio, da incompreensível profundidade da confiança. Ou talvez da desilusão que Parker carregara sozinho. E, no entanto, apesar da enormidade da descoberta, apesar das implicações vertiginosas, nenhum deles conseguia dissipar a sensação de que aquilo era apenas o início. Era o limiar de algo muito maior, algo que ia para além dos números num ecrã, para além do valor do ouro, para algo que era simultaneamente aterrador e eletrizante. O cofre tinha sido uma porta de entrada, não uma conclusão. Cada olhar para o envelope, para o embrulho, para os detalhes silenciosos e aparentemente triviais que os rodeavam, sussurrava a mesma promessa. A história que Parker deixara para trás estava longe de terminar, e estavam apenas a começar a compreender o peso do que ela realmente significava.